Você já teve a sensação de que o dia simplesmente desaparece quando você vê ele já acabou? Que trabalha o tempo todo, mas termina com a impressão de que não avançou nada no que realmente importa no seu trabalho? Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos práticos e cientificamente comprovados para administrar o tempo, mesmo que você seja uma pessoa assim extremamente ocupada. Esses hábitos mudaram completamente a forma como eu uso as minhas horas, e não só as minhas, de muitas pessoas. São simples, mas poderosos esses hábitos, e se você aplicá-los todos os dias, vai sentir como se o seu dia tivesse ganhado muitas horas extras. Mas agora, se esse assunto já te interessou, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para continuar recebendo conteúdos novos, compartilhe este vídeo com aquele amigo que você conhece há muito tempo, que vive ocupado, mas sempre reclama que não tem tempo para fazer nada e que nada dá certo, e não deixe de assinar o meu canal. Bom, agora vamos direto para o que interessa. Vamos começar pelo hábito número 1, que é transforme minutos vazios em minutos produtivos. Já vou te explicar. A primeira verdade que você precisa aceitar é simples, mas super importante. Você perde muito mais tempo do que imagina. Enquanto espera uma reunião começar, enquanto o elevador sobe, enquanto está no transporte, quando você está na fila do café ou até rolando o feed do celular, só por 5 minutinhos o relógio está correndo. E na maioria das vezes ele está correndo contra você. Esses pequenos intervalos do dia parecem inofensivos, mas quando somados, representam horas de tempo desperdiçado todos os dias. E é aqui que começa a diferença entre quem apenas vive ocupado e quem realmente é produtivo. Pessoas altamente eficazes, produtivas, aprenderam a transformar minutos vazios em minutos muito produtivos. Elas entendem que a produtividade não está apenas nas grandes ações, mas nas microdecisões diárias. Por isso, utilizam o que eu chamo de tarefas portáteis. São pequenas atividades que podem ser realizadas basicamente de qualquer lugar, com pouco esforço, mas que, se somadas, produzem um impacto enorme ao longo do tempo, ao longo do seu dia e por mais tempo. Essas tarefas podem ser coisas simples, como responder mensagens rápidas, revisar notas de uma reunião anterior, ouvir um podcast inspirador, organizar ideias no bloco de notas do celular, reler metas da semana ou até fazer um exercício de respiração para clarear a mente. O segredo está em substituir a dispersão pela intenção, e isso muda completamente a forma como você enxerga e aproveita o seu dia. Pense comigo, se você aproveitasse de forma consciente apenas 30 minutos por dia desses pequenos intervalos que hoje são totalmente desperdiçados, no final de uma semana você teria mais de 3 horas de produtividade real. Em um mês, isso se transforma em 12 horas, quase 2 dias inteiros de trabalho. Em um ano, isso significa que você teria semanas a mais de progresso, enquanto a maioria continua dizendo não tenho tempo. O que diferencia as pessoas comuns das pessoas altamente produtivas, das pessoas extraordinárias, é o uso que fazem desses fragmentos de tempo. Enquanto uns veem esperas como algo chato, outros enxergam isso como janelas de oportunidade. E não é sobre estar sempre fazendo algo, é sobre usar o tempo de forma consciente, com propósito. Da próxima vez que você estiver no trânsito, em uma fila ou aguardando alguém, pergunte-se: como eu posso usar esses minutos de forma inteligente? Aí depende de você, pode ser aprendendo algo novo, planejando o próximo passo, refletindo sobre decisões importantes ou simplesmente limpando a mente para recarregar o foco. Esses pequenos blocos de tempo são pequenos, mas são um segredo silencioso dos que fazem mais, mesmo com a agenda lotada. Essas pessoas que são mais eficientes, elas não têm mais horas no dia, elas apenas usam melhor as horas que já têm. Se você quer começar a dominar a arte da produtividade, comece pequeno. Preencha os vazios. Transforme minutos desperdiçados em minutos que constroem o seu futuro. Com o tempo você vai perceber que o controle do seu dia não está nas grandes mudanças, mas nas pequenas escolhas, aquelas que parecem insignificantes, mas que, se somadas, redefinem o seu destino. Bom, agora vamos ver o segundo hábito, que é aloque suas tarefas de acordo com a sua energia. Vou explicar isso também.
A maioria das pessoas ainda acredita que produtividade tem a ver apenas com organização de horários, mas esse é um dos maiores erros na gestão de tempo. A verdade é que o ser humano não funciona como uma máquina, nós não somos máquinas. Nosso desempenho varia ao longo do dia, oscilando entre picos e quedas de energia física e mental. Ignorar esse ciclo natural é o que faz muitos trabalharem o dia inteiro, mas terminarem com a sensação de que não produziram nada. A chave para mudar isso é simples, mas importantíssima. Organize suas tarefas de acordo com a sua energia e não com o relógio. Cada pessoa tem um mapa de energia, digamos assim, próprio. Momentos do dia em que o cérebro está mais afiado, criativo e focado, e outros em que o corpo pede descanso ou atividades mais leves. Comece observando o seu padrão. Você é de melhor logo pela manhã, depois do café, ou é do tipo que desperta de verdade só à tarde? Anote por alguns dias os horários em que você se sente mais disposto e os momentos em que o foco desaparece. Esse simples exercício de autoconhecimento pode, de verdade, revolucionar sua produtividade. Quando você descobrir seus períodos de pico, proteja esses blocos de tempo como se fossem ouro, que eles são. Use-os para as tarefas que realmente movem sua vida ou seu negócio. Pode ser planejar, criar, resolver problemas complexos, tomar decisões estratégicas. Nesses horários, desative notificações, evite reuniões e elimine distrações. Esse é o seu horário nobre mental. E desperdiçá-lo com tarefas mecânicas é como jogar diamantes no lixo. Já nas horas em que o seu foco cai, geralmente depois do almoço ou no final da tarde, concentre-se em atividades mais operacionais, como responder e-mails, revisar planilhas, organizar documentos, papelada, participar de reuniões de rotina. Essas tarefas exigem menos capacidade cognitiva e se encaixam perfeitamente nesses períodos de energia mais baixa que você tem. O impacto disso pode ser impressionante na sua vida. Quando você aloca as tarefas certas para os momentos certos, o trabalho flui com uma grande naturalidade. Aquilo que antes levava 3 horas passa a ser feito em 1, e no final do dia, ao invés de estar exausto, você se sente produtivo e no controle. É por isso que os profissionais de alta performance não vivem ocupados, eles vivem com intenção o tempo inteiro. Eles sabem que o segredo não está em trabalhar mais, mas em trabalhar no ritmo certo, no momento certo. Enquanto muitos ainda lutam contra o próprio corpo, tentando se encaixar em agendas inflexíveis, como trabalhar morrendo de sono, os mais eficientes surfam a onda da energia, aproveitando cada pico com inteligência e propósito. Lembre-se, produtividade não é sobre tempo, é sobre energia. E quem domina o próprio ritmo, domina o próprio destino. Bom, agora vamos para o terceiro hábito. Transforme sua agenda no seu chefe. As listas de tarefas parecem um ótimo sistema de organização, até que você percebe que está repetindo as mesmas tarefas não concluídas por vários dias seguidos. A verdade é que anotar o que precisa ser feito não é o mesmo que garantir que essas coisas serão feitas de verdade. As famosas listas do que fazer dão uma falsa sensação de produtividade. Você sente que está no controle, mas no fim o controle é só ilusório. Pessoas realmente produtivas não confiam em listas infinitas. Elas transformam o calendário no próprio chefe deles. Elas sabem que o segredo não está em ter uma lista cheia de intenções, mas em transformar cada intenção em uma ação concreta com hora marcada. Cada tarefa, por menor que seja, precisa ocupar um espaço concreto na sua agenda. Se um e-mail leva para você redigir 15 minutos, ele deve estar alocado em um bloco de 15 minutos. Se um relatório exige 1 hora de foco, ele ganha um bloco de 1 hora de foco e nada mais entra ali. Dessa forma, sua mente entende que há um tempo específico para cada ação específica e você elimina a indecisão que consome energia. Além disso, trabalhar com blocos de tempo cria uma estrutura mental muito importante. Você para de lutar contra a procrastinação porque já sabe que o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. O simples ato de visualizar sua rotina como uma sequência de compromissos inegociáveis transforma o caos em clareza.
E aqui entra uma das técnicas mais eficazes de quem domina o tempo, quem sabe gerir bem o tempo, que é o task batching, ou agrupamentos de tarefas. Ao invés de responder e-mails, atender ligações e checar mensagens o dia todo, você define blocos específicos para cada tipo de atividade. Um bloco para comunicação, outro para finanças, outro para criação. Assim, você reduz o custo de alternar entre contextos, aquele esgotamento mental que surge quando muda de foco o tempo inteiro. Essa prática é usada por executivos, criadores de conteúdo e empreendedores que realmente precisam fazer muito com pouco tempo. Eles tratam o calendário como uma empresa trata seus recursos, com propósito e limites. Cada minuto tem dono e cada dono tem responsabilidade. Quer testar o poder dessa mudança? Faça o seguinte: por uma semana, abandone completamente a sua lista de tarefas. Ao invés disso, insira tudo e absolutamente tudo no seu calendário. Reuniões, prazos, estudos, pausas, treinos e até descanso. No início pode parecer rígido demais fazer isso, mas logo você vai perceber que o tempo que estava antes bem disperso começa a se reorganizar a seu favor. O que antes parecia impossível de encaixar, aquela leitura, aquele projeto, aquele momento de pausa, começa a caber naturalmente no seu dia a dia. Porque quando a sua agenda vira seu chefe, você para de depender de motivação e passa a viver com disciplina. E disciplina, meu amigo, é o atalho mais curto entre o plano e a execução. Bom, vamos agora ao hábito número 4. Acumule atividades com inteligência. Você não precisa fazer menos, você precisa fazer melhor com o tempo que tem. A diferença entre uma pessoa comum e alguém que seja altamente produtivo não está na quantidade de horas do dia, mas em como cada hora é utilizada, como cada hora é aproveitada. Uma das formas mais inteligentes de multiplicar tempo é acumular atividades de forma estratégica. Mas olha, presta atenção, acumular tarefas não é fazer tudo ao mesmo tempo. O mito da multitarefa é um dos maiores inimigos da produtividade moderna, tá? Quando você tenta executar 2 ou mais tarefas ao mesmo tempo que exigem foco simultaneamente, como responder e-mails enquanto participa de uma reunião, por exemplo, sua mente se divide, a concentração se perde e o resultado final é inferior para as 2 atividades que você estava tentando fazer. A ciência já provou, cada vez que alternamos entre atividades que requerem atenção plena, nosso cérebro sofre uma espécie de reinício cognitivo. Esse processo pode levar segundos, mas somados ao longo do dia podem representar horas de produtividade desperdiçadas. O acúmulo inteligente é o oposto disso. Ele consiste em combinar uma tarefa passiva com uma tarefa ativa, de forma que uma não prejudique o desempenho da outra. Tarefas passivas são aquelas que o corpo executa basicamente no automático, como dirigir, caminhar, lavar roupa, lavar louça, organizar o ambiente. Já as tarefas ativas são as que exigem processamento mental, como ouvir um audiolivro, revisar ideias, refletir sobre estratégias ou fazer ligações. Dessa forma, você pode realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, mas com eficiência. Você pode, por exemplo, caminhar enquanto ouve um podcast educativo. Você pode treinar na academia enquanto aprende algo novo, com um curso em áudio. Você pode lavar a louça enquanto faz uma ligação importante no Viva Voz, ou organizar o escritório enquanto pensa em soluções para um problema profissional mais complexo. Percebe a diferença? Você não está tentando fazer 2 coisas que brigam pela sua atenção. Você está aproveitando as características de cada atividade para poder realizar uma e a outra com eficiência no mesmo momento. Essa combinação é o que eu chamo de tempo multiplicado. Você não ganha mais horas no relógio, mas extrai mais valor de cada hora. Esse hábito é muito forte, é muito poderoso, porque transforma tarefas obrigatórias em oportunidades de crescimento. Aquela caminhada que você gosta de fazer vira um momento de aprendizado. O trajeto até o trabalho vira uma aula completa muitas vezes. As tarefas domésticas, que podem ser chatas, se tornam um terreno fértil para reflexão e planejamento. E o impacto disso é gigantesco na sua vida. Imagine recuperar 1 ou 2 horas produtivas por dia apenas com esse simples ajuste.
Em uma semana são quase 10 horas, em um mês são mais de 40, em um ano é como se você tivesse ganhado 3 semanas a mais de tempo do nada. O segredo está em observar a sua rotina e identificar quais tarefas podem ser acumuladas de forma natural e eficiente. A regra aí é simples: se a tarefa física não exige concentração total, ela pode se tornar o cenário perfeito para uma atividade mental leve. Essa é a arte de multiplicar o tempo. E quem domina isso nunca mais diz não tenho tempo para nada. Porque, na verdade, você sempre teve tempo. Faltava apenas aprender a usá-lo com inteligência. Bom, e agora vamos ver o quinto hábito para aprender a administrar bem o seu tempo e com muito mais eficiência. Essa é uma estratégia é uma estratégia que ajuda muito a conseguir fazer mais com o seu tempo disponível. Para isso, você precisa organizar a sua vida como se fosse uma empresa. Você é o CEO da sua própria vida. E como qualquer empresa bem-sucedida, sua rotina precisa de sistemas, processos e clareza. Pense nisso. Uma empresa sem controle, sem agenda e sem relatórios rapidamente entra em colapso, concorda? Da mesma forma, uma vida sem organização gera o mesmo efeito: confusão, retrabalho, decisões precipitadas e um sentimento constante de estar apenas apagando incêndios. Organização pessoal não é rigidez, é liberdade através de estrutura. É o que permite que você pare de gastar energia com o que é urgente para focar no que é importante. Por isso, comece a enxergar sua rotina como uma verdadeira operação profissional. Imagine que a sua mente é o centro de comando de uma companhia. Quanto mais tarefas, ideias e pendências ficam soltas na cabeça, mais o sistema trava. Mas quando está tudo documentado, categorizado e acessível, você libera espaço mental para pensar com clareza e pensar com mais profundidade. Crie sistemas simples e sustentáveis. Não precisa de ferramentas sofisticadas, não. Apenas de bom senso e consistência em tudo que você fizer. Seguindo essa linha, algumas ações podem ser muito eficazes para aumentar o aproveitamento do seu tempo. Vou dar um exemplo. Ter pastas digitais, pastas no computador bem organizadas. Organize as pastas no seu computador. Tenha um padrão claro para nomear arquivos e categorias. Por exemplo, projetos 2025, /clientes, /contratos. Isso evita horas de busca e elimina o caos de nomes aleatórios que dificultam a localização. Cada documento deve ter o seu lugar, assim como cada ferramenta tem o seu espaço em uma oficina. Você deve manter a sua agenda também atualizada. Não confie na memória, ela é falha. Use um calendário digital para registrar compromissos, prazos e tarefas. Bloqueie tempo para o que realmente importa: projetos estratégicos, descanso, aprendizado e lazer. Se algo está na agenda, é prioridade. Se não está, não existe, você esquece. Outro ponto vital para organizar as coisas que farão você ganhar tempo é fazer revisão semanal. Reserve 10 a 15 minutos no fim de cada semana para revisar o que funcionou, ajustar o que não funcionou e planejar o que vem a seguir. Esse reset mental, vamos dizer assim, impede que pequenos problemas se acumulem e se tornem crises. Um ajuste de 10 minutos hoje pode evitar horas de confusão amanhã. A chave está em entender que organização é energia economizada. Quando tudo tem um lugar e um propósito, sua mente opera em modo estratégico, não em modo reativo. Você para de perder tempo procurando arquivos, esquecendo compromissos ou refazendo tarefas. Quanto mais automatizado e previsível for o seu sistema, mais tempo e energia vão sobrar para o que realmente importa, que é pensar, criar e decidir. Os grandes líderes não são os que fazem mais, são os que sabem o que precisa ser feito, quando e como. Então, trate sua vida como uma empresa de alto desempenho. Defina processos, revise resultados e otimize constantemente. Porque o verdadeiro sucesso não é trabalhar mais, é trabalhar com método e obter grandes resultados. E quando você se organiza como um CEO, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser seu maior ativo. Bom, agora que você já conhece os 5 hábitos que te dão muito mais tempo para fazer o que realmente importa na sua rotina, eu quero que você reflita. Tempo não é o que você tem, é o que você cria.
Esses 5 hábitos não são sobre viver correndo, são sobre viver consciente, são sobre usar cada minuto com propósito e não deixar o dia simplesmente acontecer. A diferença entre quem apenas trabalha muito e quem realmente progride está na forma como administra a própria energia, atenção e foco. Então, agora é com você. Escolha um desses hábitos para começar hoje, para implementar na sua vida. Aplique e sinta o resultado prático, né, para você ver o que melhora nisso. Você vai se surpreender. E depois eu quero que você escreva nos comentários qual desses 5 hábitos você acredita que tem maior potencial para aumentar o seu aproveitamento de tempo. E agora, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que está sempre dizendo não tenho tempo. Porque no fundo, tempo não falta, falta gestão de tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!